Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos discutir com você o novo cadastro positivo que recentemente foi aprovado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Haverá um prazo aí para a regulamentação e para a implementação. Então a gente precisa entender o que é o cadastro positivo, como que ele funcionará e qual é o impacto previsto na economia brasileira. Primeiro, o Brasil normalmente só conhece o chamado cadastro negativo, que é aquele normalmente realizado pelo Sistema de Proteção ao Crédito, o SPC, ou a Centralização dos Serviços Bancários, que é a Serasa. A gente observa que quando o indivíduo tem lá o seu nome negativado, automaticamente ele perde o crédito. Cartão de crédito, cheque especial, não pode fazer compra a prazo financiado, etc. Portanto, em parte, eu estou protegendo o sistema, de aquisição de bens e serviços, o comércio, de pessoas que possam praticar inadimplência em série. Por um outro lado, você pune aquele consumidor que, por um motivo qualquer, ficou inadimplente. Bom, dentro desse cenário, nós temos no Brasil hoje um número absurdo de brasileiros que se encontram com nome negativado. Isso é uma consequência imediata da crise econômica que o Brasil passa. Observe que hoje o Brasil tem lá mais de 65 milhões de brasileiros que estão com nome negativado. Isso representa quase um terço da população do país e, considerando a população economicamente ativa, é mais da metade. A grande questão, contudo, é que o Brasil não tinha um instrumento que existe nos Estados Unidos e em vários países do mundo, chamado cadastro positivo. Quando a pessoa é adimplente, quando ela paga tudo em dia, em tese, ela não ganha nenhum benefício adicional por esse pagamento em dia. Ocorre que quando você paga a sua conta em dia, quando você é adimplente, obviamente você representa um risco menor como tomador de crédito junto às instituições financeiras. Nos Estados Unidos, quem tem cadastro positivo paga menos juros. Pois bem, o setor bancário brasileiro fez um grande lobby e o Congresso Nacional aprovou, o presidente Bolsonaro sancionou, então, o novo cadastro positivo no Brasil. Observe que o cadastro positivo já foi motivo de aula nossa aqui no LAC, Só que antes, o cadastro positivo, você tinha que se inscrever. E o brasileiro, obviamente, não se inscreveu. E aí o cadastro foi um grande fracasso. Agora se cria um novo cadastro positivo, onde a partir de meados agora de 2019, todos os brasileiros com CPF serão inclusos obrigatoriamente nesse cadastro. Se você não quiser participar, você terá que manifestar junto à instituição que deterá o seu cadastro, que normalmente deve ser a Serasa ou o SPC, ou ambos, você terá que manifestar o seu desejo de não participar do cadastro positivo e o seu nome terá que ser tirado na mesma hora. Bom, aí vem uma pergunta clássica. Professor, o que as empresas farão com o cadastro positivo? Elas passarão a monitorar toda a sua vida financeira. Se você está pagando em dia a sua conta de luz, a sua conta de água, a prestação do seu carnê, o seu cartão de crédito, cheque especial, a sua movimentação financeira, etc. A partir daí, elas vão já atribuir uma nota de risco à sua pessoa. Em tese, se você é uma pessoa adimplente, essa nota de risco já existe. Só que agora a instituição vai monitorar toda a sua vida financeira e, portanto, ela vai ter muito mais instrumentos para fazer lá uma apreciação detalhada do seu risco de crédito. Em tese, se você for uma pessoa adimplente com risco de crédito pequeno, a instituição deverá te oferecer mais crédito e a um preço mais barato.
A suspeita que os brasileiros têm, contudo, é que o cadastro positivo ele ajuda, né, o sistema financeiro e o sistema comercial a se proteger mais contra a inadimplência. Mas, como o mercado de crédito no Brasil é um mercado restrito, ele responde por mais ou menos 60% do PIB brasileiro, enquanto que nos Estados Unidos o mercado de crédito é 200% do PIB, suspeita-se que aqui o cadastro positivo seja utilizado como cláusula de barreira. Ou seja, mesmo que você não seja uma pessoa inadimplente, você pode não querer ter a sua vida monitorada pelas instituições financeiras e, assim, pedir a sua exclusão do cadastro positivo. Pois bem, o banco pode alegar, então, que não tendo você cadastro positivo, e observe que não significa que o seu nome está inscrito no cadastro negativo, mas não tendo cadastro positivo, o banco pode passar a te negar crédito ou a cobrar uma taxa de juros maior. Então, na verdade, isso pode proteger muito mais a instituição bancária financeira, o comércio como um todo, se dando em detrimento, né, de certa forma, da privacidade do consumidor. Nos Estados Unidos, quem tem cadastro positivo, de fato paga menos juros. Mas talvez lá esteja muito mais ligado não só à mensuração do risco de crédito, mas à abundância do mercado de crédito. No Brasil, como o mercado não é muito abundante, o banco alega que, podendo mensurar mais adequado o seu risco e o meu risco, pode me emprestar mais e a um juros menor. Porém, qual é o problema? Boa parte dos institutos de defesa do consumidor temem que o cadastro positivo seja utilizado como um instrumento que protege o sistema financeiro, podendo fazer uma avaliação correta sobre o risco de crédito do cliente, mas que isso não signifique queda de taxa de juros para o consumidor, ou mesmo que signifique lá um valor maior a ser concedido pela instituição financeira. Legal? Fato é que o Brasil tem também um dos maiores spreads bancários de todo o mundo. E a pergunta-chave é, professor, o que é o spread bancário? Olha para cá. Quando nós olhamos, pessoal, né, para o sistema bancário brasileiro, a primeira coisa que nos chama a atenção é que é um mercado extremamente oligopolizado. Você se recorda que oligopólio é quando um pequeno grupo de empresas domina o mercado. No Brasil, o Banco Itaú, Santander, Bradesco, Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil dominam mais de 75% do mercado bancário brasileiro. Então, a primeira grande questão é que o mercado bancário brasileiro é um mercado extremamente oligopolizado. Além disso, o mercado de crédito é muito escasso. Então, aqui é o segundo fator, é o crédito escasso. O mercado de crédito no Brasil responde por mais ou menos 60% do PIB e, portanto, eu tenho uma escassez de recursos no mercado a ser emprestado para o tomador de crédito, seja para a compra da casa própria, do automóvel, da moto, ou ainda, né, no crédito variado para compras de bens diversos, muito menos para a firma. Uma outra questão importante é que quando nós analisamos o sistema bancário brasileiro, ele goza de alto spread bancário. E a pergunta fundamental é,
Professor, o que é o spread bancário, né? O spread bancário é a diferença entre o custo de captação e o custo de venda do dinheiro. Todos sabemos que o banco opera, em grande parte, com dinheiro alheio. Ele capta isso nas modalidades de aplicação financeira do banco e também em depósitos em conta corrente. Pois bem, a diferença entre captação e venda no Brasil é absurda. Vamos tentar dar um exemplo para você. O banco capta numa aplicação financeira qualquer, e eu vou ser bondoso aqui, vamos imaginar que numa aplicação financeira qualquer, o seu banco lhe pague lá 0,8% ao mês de rendimento. Ele vende esse mesmo dinheiro na outra ponta, por exemplo, no rotativo do cartão de crédito, a uma taxa média de 14% ao mês. Ele vende esse dinheiro no cheque especial a uma taxa média de 9% ao mês. No crédito direto ao consumidor, a uma taxa média de 6% ao mês. E no consignado, cujo risco de inadimplência é muito baixo, na média, em torno de 1,8% ao mês. Então, observe que ele está captando o seu dinheiro, pagando 0,8% ao mês, e observe aqui que eu botei uma remuneração alta, e ele está te vendendo esse dinheiro na outra ponta, com uma taxação mínima, que é a do consignado, de 1,8% ao mês. Isso ajuda a explicar por que um grande banco brasileiro, no primeiro trimestre desse nosso ano de 2019, anunciou lucro líquido, observe que eu estou falando, primeiro trimestre, 3 meses, janeiro, fevereiro e março, lucro líquido de 6,7 bilhões de reais. Eu tenho dito para os meus alunos presenciais, não acredite no professor, dê um Google, né? Vai lá e coloque, banco tem lucro de 6,7 bilhões no primeiro trimestre de 2019 e você verá, né, o nome do banco. A economia brasileira em frangalhos desde 2014 e o banco com uma lucratividade de 6,7 bilhões no primeiro trimestre do ano. Bom, a pergunta fundamental que às vezes os alunos me fazem é: professor, mas o que explica o spread bancário? O spread bancário é explicado por alguns fatores. O primeiro é a tributação. O Brasil tem uma carga tributária sobre o setor financeiro que é considerado por muitos especialistas como muito alta. Como o mercado é um mercado oligopolizado e como o cliente não tem como fugir dos 5 maiores bancos, o banco simplesmente passa parte significativa dessa tributação para o tomador de crédito na forma de juros. A outra questão é o custo operacional. O banco, obviamente, tem um custo para poder operar. Ele precisa manter o site, ele precisa manter o sistema, né, de pagamentos, caixa eletrônico, agência, funcionário, etc. Mas o custo operacional é um dos menores itens do spread bancário. Um outro componente do spread bancário é o chamado compulsório. O compulsório, ele é um percentual sobre os depósitos à vista que obrigatoriamente tem que ser recolhidos ao Banco Central.
Óbvio que esse dinheiro pertence ao banco, que pertence aos correntistas. Porém, ele fica acautelado no Banco Central e, portanto, é dinheiro fora do mercado. Um outro elemento chave que explica o spread é a inadimplência. E é óbvio que a inadimplência no Brasil é alta, mas ela não é significativamente mais alta, em alguns casos ela é até igual, a países, por exemplo, da Europa ou mesmo da América Latina, que têm um spread bancário significativamente menor. Portanto, só a inadimplência não explica por que a taxa de juros no Brasil é suficientemente elevada. O grande ponto se deve ao fator lucro. A lucratividade dos bancos brasileiros não encontra paralelo em nenhum lugar do mundo. Só para lhe dar uma comparação para você entender. Quando você pega o rotativo, ou seja, você está pagando o mínimo ou menos que o valor total da fatura do seu cartão de crédito, o Brasil chega a cobrar uma taxa, juros, de até 457% no ano. O segundo país latino-americano que cobra a taxa mais elevada, que é o Peru, cobra 50% ao ano. Observe que 50% ao ano já é um absurdo, mas o Brasil chega a pagar 457% ao ano. Ou seja, o Brasil está pagando lá, né, várias vezes a mais do que aquilo que o Peru paga para pagar o mesmo rotativo no seu cartão de crédito. E isso ajuda a explicar, né, a lucratividade gigantesca do mercado bancário brasileiro. Voltando então no nosso material para a gente revisar. Novo cadastro positivo. Primeiro, o que é o cadastro positivo? É um banco de dados com as informações pessoais e financeiras e que agora será de todos os consumidores. Antes, para participar, o consumidor precisava autorizar a inclusão dos seus dados no cadastro. Com o novo cadastro positivo, não haverá necessidade de autorização. Todos os dados serão imediatamente colocados no cadastro e, se alguém não quiser participar, deverá manifestar para o órgão que tiver o seu cadastro. Óbvio que isso será informado ao consumidor. Toda vez que o consumidor faz uma compra, os seus dados são incluídos no histórico do cadastro. Consumidores com bom cadastro poderá obter empréstimos e financiamentos com juros mais baixos nas instituições. Quando o consumidor for pedir financiamento ou empréstimo, a instituição financeira vai automaticamente consultar o seu cadastro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou então a nova lei que torna automática a adesão dos brasileiros ao cadastro positivo. Até então, a inclusão era voluntária. A intenção da medida é facilitar a concessão de crédito e, consequentemente, diminuir a taxa de juros. O cadastro positivo existe desde 2011, mas o consumidor deveria pedir a sua entrada ao banco de dados. No novo modelo, o consumidor será inserido automaticamente, mas poderá pedir a sua retirada a qualquer momento. O serviço é prestado por empresas especializadas que avaliam o risco de crédito de empresas e de pessoas físicas com base em históricos financeiro e comercial. Após a sanção do presidente da República, o Banco Central deve editar uma regulamentação em um prazo de até 90 dias. Depois disso,
há ainda um prazo adicional para que as empresas possam se adaptar. Então, como é que funciona o cadastro positivo? No projeto de lei parlamentar de 2017, que foi aprovado. Como é que é hoje, né? O banco tem um histórico de pagamento que passa essa informação para o Birô de Crédito, como a Serasa, como o SPC. Essas instituições fornecem uma nota de crédito. Ao aderir ao cadastro, todas as informações podem ser repassadas a lojas e instituições financeiras. Com um novo cadastro positivo, o banco tem o histórico de pagamento, passa ele para o Birô de Crédito e fornece uma nota de crédito. O consumidor, contudo, precisa autorizar o repasse para cada operação para a loja e instituição financeira. No novo cadastro positivo, não se exige autorização, mas o cidadão poderá cancelar o seu cadastro a qualquer momento. As instituições estarão autorizadas somente a fornecer uma nota de crédito. Para repassar uma informação detalhada, o consumidor deve autorizar expressamente. Terão que demonstrar que têm sistemas seguros de gerenciamento de dados antes de operar com o cadastro positivo. E aí, a pontuação do crédito do norte-americano é o maior responsável pelos juros baixos no mercado, segundo a Serasa. O consumidor trata a nota de crédito como um dado do seu dia a dia. Quando foi implementado na Argentina, houve um aumento de 70% na aprovação do crédito. Na Alemanha, crédito 3 vezes superior à média internacional após a implantação do cadastro positivo. Na China, com o cadastro positivo, o crédito chegou a 150% do PIB. No Japão, o uso do cadastro positivo aumentou em 0,33 o PIB anual. E na Austrália, o aumento da produtividade do capital de 5,3 bilhões de dólares em 10 anos. E, portanto, a Serasa alega que essa medida é uma medida que traz mais dinamismo para a economia, mais crédito, menos juros, o que teria então o condão de criar uma condição favorável ao desenvolvimento econômico. Resta a gente acompanhar ao longo de 2019 e dos próximos anos se de fato isso é que irá mudar o cenário de crédito no nosso país, ou se as empresas encontraram um mecanismo de aumentar o seu nível de proteção contra a inadimplência e não traduzindo isso em mais crédito e menos juros. Observe que atualmente o Serasa, por exemplo, já aplica lá uma pontuação. Se o seu score é de 0 a 300, você representa um alto risco de inadimplência. Com um score de 301 a 700, você representa um médio risco de inadimplência. E com um score de 701 a 1000, você representa um baixo risco de inadimplência. A novidade no novo cadastro positivo é que esse score agora ele terá, por parte da Serasa e de outras empresas, um instrumento melhor para poder acompanhar a sua vida financeira e, assim, determinar se você representa baixo risco, alto risco ou médio risco. Bom, pessoal, com isso, então, a gente encerra essa aula por aqui. Um abraço imenso para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá!
Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Clique lá.